voltando para a segunda parte da conversa, né, que eu estou procurando aqui estabelecer com vocês do modo mais simples e didático possível. Eu vou apresentar o plano de ensino e aí tecer alguns comentários, né, para que a gente aí não tenha, não fique com dúvidas. Então, aqui está a tela, né? Eu acho que meu rosto deve estar aparecendo aí num quadrinho. Deixa eu ver o que está escrito aqui: chamada em andamento, clique para voltar para a tela de chamada. Tá, então está sendo compartilhado. Então vamos voltar lá em cima. Basicamente vai ser algo bem pontual e didático, quase que uma leitura com alguns apontamentos, né? Então, essa disciplina Meio Ambiente e Sustentabilidade, ela é né, dentro do curso de vocês, ela é uma disciplina obrigatória com uma carga horária de 30 horas, né? E aí ementa aquilo que a disciplina solicita, e aí óbvio que eu faço alguns recortes, né? Ela coloca para que a gente possa discutir questões de noções de ecologia, né? Então, quando a gente fala aqui noções de ecologia, que é um termo extremamente complexo, eu particularmente entendo que, inclusive, é um termo equivocado, né? Porque se trata de um campo muito específico da área da biologia e dos cursos de ecologia, né? Mas não vem ao caso. Ela está aqui no sentido de tentar se discutir um pouco, afinal de contas, o que é isso que nós chamamos aí de natureza, né? Que aparentemente é algo simples, mas que dá pano para manga de modo considerável, né? E a depender do modo como se entende o conceito de natureza, é o modo como se produz e se conduz, por exemplo, a realidade da cidade, a produção da cidade, e sempre entendendo, eu falo isso na disciplina de planejamento urbano, né? Eu ofertei ela na primeira etapa do ensino remoto e vou ofertar de novo. Não sei se tem alunos que estão inscritos nessa do meio ambiente e sustentabilidade, se vão fazer do planejamento urbano. Quando a gente pensa a produção da cidade, a cidade ela é produção, né? Ela é resultado de trabalho de toda a sociedade, e um dos agentes diretamente envolvidos na produção do solo urbano, né, na constituição do que a gente chama de ambiente construído, são os agentes do mercado imobiliário ou do setor imobiliário, né? Então, a depender do modo como você caracteriza ou define conceitualmente natureza, né? Então, isso vem do poder público e parte da sociedade como um todo, isso se expressa como resultado na produção da sociedade. Nós vamos discutir um pouco isso vai ficar mais claro ali no programa da disciplina. Aí outro tópico da ementa, histórico da crise ambiental, efetivamente, né? O nosso mundo, sobretudo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né, quando os Estados Unidos detonam ali as 2 bombas atômicas em cima do Japão, e que a sociedade, né, o mundo como um todo, percebe que o homem sim tem a capacidade de destruição do planeta, né?
ou de modo imediato, né? Porque se eu sair apertando o botãozinho de bombas atômicas em questões de horas, eu destruo o planeta como um todo, ou o que a gente faz no nosso cotidiano, dentro das contradições, dentro dos limites, dentro do modo de produção, essa destruição gradativa, né, dos elementos naturais. Mas no meio dessa história existe uma contradição. Afinal de contas, nós destruímos a natureza ou nós produzimos natureza, né? Então é algo que a gente vai discutir um pouquinho. Aí depois a questão da evolução da legislação ambiental no Brasil, e aí o marco dessa evolução é o Código, o novo Código Florestal Brasileiro, e que tem uma parte todo dele dedicado à questão das áreas urbanas, né? O licenciamento ambiental e a RIMA, ou seja, quando nós falamos de empreendimentos imobiliários, é necessário, né? Quer dizer, quando você entra no trâmite burocrático de pedir autorização para o poder público, você tem que apresentar, enquanto empresa, né, os estudos de impacto ambiental e o relatório do impacto ambiental, né? Quer dizer, então, mesmo que seja um prédio numa determinada área, ele gera impactos, né, no seu entorno. Então, isso tem que existir, e depois a gente vai dar uma olhadinha como é que isso, por exemplo, funciona aqui em Curitiba, né? Tem uma temática que eu não vou dar muita atenção, né? Ou a atenção ela vai ser voltada também para a realidade urbana, que se trata aí da chamada conservação da natureza, o chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? Ou seja, quando a gente pensa a realidade urbana, nós temos sim, né, dentro de Curitiba, dentro da região metropolitana de Curitiba, as chamadas unidades de conservação e a necessidade de expansão dessas unidades. Eu vou dar um exemplo muito pontual. Então, por exemplo, na medida em que a cidade ou a região metropolitana ela vai se alterando, ela vai se edificando, na medida em que você vai ampliando os ambientes construídos, você pressiona, né, alguns elementos que são naturais, né, e que, por exemplo, tem como resultado o que nós estamos vivenciando hoje, ou seja, a problemática da falta de água. A água se produz, né? Então, na medida em que eu ocupo as áreas de mananciais, né, e as áreas de mananciais elas são ocupadas por conta da produção, muitas vezes do setor imobiliário, e aí eu tenho que entender que a produção do setor imobiliário ela não é só destinada a uma classe de poder aquisitivo mais elevada, eu tenho que pensar que também eu tenho a questão da produção de moradias populares, mas no conjunto da obra, né? Porque não é só o ambiente construído, eu tenho toda a infraestrutura, eu tenho todo o sistema de circulação, etc, etc, etc. Como resultado, essas áreas destinadas à produção da água, elas ficam comprometidas, né? Não é à toa que o governo do estado do Paraná está encaminhando um projeto, depois eu vou mostrar isso, no sentido de se criar um parque linear dentro da região metropolitana, que, entre outras coisas, coloca-se, né, é um local destinado ao lazer, ao turismo, óbvio que vai ter empreendimentos imobiliários, mas um local também capaz de abrigar, né, abrigar reservatórios de água, ou seja, a ideia da produção da água. A gente vai discutir isso ao longo do curso. Articulado ao primeiro tópico, noções de ecologia, nós temos aí a temática chamada ecologia urbana, que eu prefiro utilizar
o termo das chamadas problemáticas urbanas, ou as problemáticas ambientais urbanas, né? A adoção das chamadas tecnologias limpas, né? Quer dizer, então, e nesse momento, diante do posicionamento do governo federal sobre a questão ambiental, é uma questão que tem que ser colocada em xeque, né? O Brasil, por conta dos seus ativos, da sua biodiversidade, ele tem todo um potencial, e isso é feito, por exemplo, nas universidades, uma série de empresas, no desenvolvimento de tecnologias articuladas com aquilo que a gente chama de economia verde, né? Mas em que medida que essas tecnologias elas conseguem, dentro do que nós temos, né, como quadro atual, ganhar uma dimensão, uma escala industrial e que seja capaz de contemplar todos os estratos da sociedade, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala das cidades sustentáveis, ou, né, o oitavo tópico chamado ecoedifícios, nós estamos pensando numa classe socioeconômica muito específica, e eu tenho que lembrar que eu tenho uma população que vive numa periferia que tem uma outra realidade. Então, essas são as contradições que a gente vai procurar. O curso está dividido em 3 unidades, né? Então ele começou como marco ontem, né? Dia 3/12, que eu teria que ter tido aquele encontro, que acabei dando problemas, então a gente vai conversar no dia 10. E aí, na unidade 1, que a gente vai procurar discutir, eu já postei um primeiro texto da Arlete Moisés Rodrigues. Então, a gente vai discutir um pouco sobre a questão ambiental na sociedade contemporânea, né? Quer dizer, o que está por detrás, quais são os debates, quais são os desafios, as contradições, quais são os limites, né, dessas questões. Noções conceituais sobre as problemáticas ambientais, e aqui envolve discutir um pouco a questão conceitual do que a gente está chamando de natureza, né? Do que a gente chama, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, né? Do modo simplista, parece que é algo dado de fácil entendimento, né? Quando a gente procura trazer isso para a realidade, a gente percebe o tão quanto é complexo. A terceira unidade, o terceiro tópico, a gente discutiu um pouco sobre a geopolítica ambiental, os aspectos gerais, né? Quer dizer, como é que se constrói essa questão da geopolítica do ponto de vista considerando a escala mundo, e como é que ela chega na realidade local, né? Então, qual é o Brasil enquanto agente dentro desse cenário geopolítico ambiental? Ele tem toda uma história, e que neste momento, ao que tudo indica, né, pelas leituras e pelas ações que o atual governo federal tem apresentado, nós estamos num momento de retrocesso. A unidade 2, que começa especificamente em janeiro, então nós vamos discutir ali brevemente a questão das noções gerais sobre o Código Ambiental Brasileiro, mas trazendo para a questão da realidade urbana. Então tem um texto do IPEA que eu vou passar para vocês, um texto muito bom, em que vai mostrar que dentro do Código Ambiental Brasileiro existe um recorte para a questão da área urbana, né? E aí discutir um pouco como é que funciona a questão do EIA-RIMA e a legislação e gestão pública ambiental em Curitiba. E por fim, na unidade 3, né? Então nosso curso vai se encerrar ali na semana, acho que na segunda semana de fevereiro, a questão da problemática urbana no Brasil como um todo, né?
e discutir o que se tratam de cidades sustentáveis, né? Quer dizer, então, quais são essas perspectivas e quais são essas contradições? A pergunta é: cidades sustentáveis para quem? E o que significa exatamente cidade sustentável, né? Porque quando a gente vai discutir a questão ambiental, ela tem um problema muito sério, porque ela solapa, ela coloca de modo secundário outros problemas de ordem macro, por exemplo, que é a questão das relações sociais, da relação entre capital e trabalho, a relação das classes sociais. Então, quando eu estou falando de cidade sustentável, sustentável para quem? É para nós que né, estamos inseridos aí numa chamada dita classe média, ou isso também envolve a questão da dos pobres, dos trabalhadores pobres, que muitas vezes vivem em áreas periféricas, onde você mal e porcamente tem coleta de lixo, esgoto em céu aberto, uma série de problemas de ordem ambiental, enfim, a gente vai discutir porque Curitiba se coloca como um modelo, inclusive, de cidade sustentável, né? Então, se você olha para aquela área mais central, no entorno do centro, é muito bonitinho, né? Só que quando você vai indo para a porção sul de Curitiba, né, para a porção oeste, pedaço da região norte, a gente vai perceber que essa cidade sustentável, ela desaparece, né? O objetivo geral, propiciar aos estudantes uma visão geral dos conceitos, teorias e praxis no campo do meio ambiente, sustentabilidade. O específico é propiciar que, a partir daquilo que eu vou estar trabalhando com vocês, que vocês possam absorver isso como profissionais ou futuros profissionais e que possam ser um diferencial na atuação, né, de vocês dentro do mercado de trabalho. Os procedimentos didáticos. Então, as atividades, o curso ele é 30 horas, né? Então nós temos aí 5 encontros, né? Era para ter ocorrido hoje um, não ocorreu, então a gente está jogando para o próximo dia 10. Então são 5 encontros de 2 horas, né? Então a gente vai ter 10 horas de conversa. As atividades assíncronas, que é o momento de produção de relatório de trabalho final, que vai ser feito em grupo, eu adiantei isso hoje brevemente para vocês, 20 horas. Né? A minha comunicação com vocês prioritariamente se dará pela UFPR virtual, eventualmente por e-mail, e hoje nós combinamos aí o uso também do WhatsApp, só reforçando, não me mandem um WhatsApp de sábado, 9 horas da noite ou de domingo. É o meu momento. Às vezes eu posso até estar trabalhando, mas é o meu momento de lazer, meu momento de estar fumando meu cigarro, estar tomando minha cerveja. Eu gosto de cozinhar, então a gente pode conversar no decorrer da semana, sintam-se à vontade para dirimir qualquer dúvidas, né? E o controle de frequência das atividades estão condicionadas à entrega dos trabalhos, que serão 3 relatórios e o trabalho final, né? Um detalhe, eu tenho neste momento 14 alunos matriculados na disciplina, né? Para que não haja problema, para que o aluno eventualmente, sei lá, por algum motivo acabe não se envolvendo, não apareça em aula, não integre grupo algum. Então, para não correr o risco da reprovação, se atentem que até o último dia de fechamento do diário vocês podem pedir desligamento da disciplina, né, sem ônus para vocês, né? Então, eu espero que o grupo se mantenha, são 14 alunos, mas por alguma eventualidade me avisem, né? Aqui a tabelinha, o cronograma, atividades síncronas.
Então, a unidade 1, o encontro 3 e 17, então esse dia 3 ficou para o dia 10, e aí depois, na semana seguinte, 17. Aí em janeiro a gente volta a se falar dia 21 e 28, sempre das 19 às 21, e em fevereiro, no dia 11, né? E aqui as datas das atividades assíncronas que vocês têm a liberdade de fazer elas no momento em que for possível e viável, né? Quer dizer, aqui é mais uma questão de proforma, né? Aqui a tabelinha outra não vou falar sobre ela porque é quase que uma repetição da outra. Essa questão da entrega das atividades, eu coloquei também aqui só pro forma. Por exemplo, o primeiro relatório vocês vão me entregar só no retorno das aulas em janeiro, né? Então, tudo isso eu vou combinar com vocês, né? Tanto por escrito como na próxima semana, quando a gente estiver conversando. Então, não se preocupem inicialmente com essas datas de entrega de relatórios, tá certo? E isso também vai envolver aqui a entrega do chamado trabalho final, né? Depois a gente conversa melhor sobre isso. Então, as formas de avaliação, nós temos 3 relatórios que vão totalizar 40 pontos e um trabalho final de 60 pontos. Então, sempre lembrando, para que você seja aprovado na disciplina, você tem que obter média acima de 70 pontos. Caso você fique entre 40 pontos e 69 pontos, você pega média, você pega exame. Se você ficar abaixo dos 40, você está automaticamente reprovado, né? E aqui a bibliografia, eu vou disponibilizar todo o material para vocês, óbvio, vocês não vão precisar ler tudo, aqui eu sempre vou pontuar qual é o material que vocês vão ter que trabalhar, mas disponibilizar no sentido de vocês terem uma biblioteca para consultas futuras, etc, 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 né? E aí qualquer dúvida sobre o que eu estou falando aqui, a gente resolve na próxima semana. E para fechar, de modo também bem didático, né? Então deixa eu fechar aqui, não cometer nenhuma uma bobagem da minha parte, fechar guia atual, vou voltar aqui na apresentação, e aí agora eu vou compartilhar a tela do sistema de avaliação. Então, só para que vocês possam ter uma noção breve, né, do que eu estou falando aqui. Desculpa, gente, eu sou fumante. Na sala de aula não fumo, mas em casa me dou essa liberdade. Tá demorando para carregar aqui. Só um minutinho. Não entrou. Espera aí que eu vou ter que dar um jeito aqui. Meu computador travou todo. Então vamos de novo. Abrir aqui. Sistema de avaliação TNI. Computador pensando.
abriu aqui. Vamos ver se agora dá certo. Então, compartilhar conteúdo. Chuva de ideias. Aqui. Eu não sei porque não está abrindo isto. Só um minutinho, por favor. Ele não está querendo colaborar comigo. Eu vou parar o vídeo um minutinho para poder tentar resolver essa situação. E aí eu volto já já.